Quem foram os homens e mulheres que jejuaram na Bíblia? O que aconteceu depois que eles jejuaram? O que acontece quando você faz um jejum verdadeiro que agrada a Deus? Você vai ficar conosco aqui até o final e vai aprender isso hoje no nosso devocional que nós estamos fazendo sobre tudo que você precisa saber sobre jejum em 7 dias. Mas antes, deixa eu profetizar que Deus abençoe a tua terça-feira. Eu profetizo que hoje Deus está colocando as mãos dele sobre a tua vida, toda seta maligna, toda palavra contrária, toda inveja, todo ataque do inimigo está caindo por terra agora. O Senhor está visitando a tua casa, a tua família, os teus caminhos, está abençoando tudo que é teu e tudo que pertence à tua família. Que este dia seja de resposta, milagres e de portas abertas. Se você crê, coloca aqui a palavra milagre. Se você crê que essa terça vai ser de milagre. E também coloca aí o teu bom dia no outro comentário e de onde você está nos acompanhando enquanto eu tomo um cafezinho aqui com a minha caneca Café com Deus. Não esqueça, deixa aí o teu copo com água já preparado. Fica até o final do devocional, porque no final a gente vai orar pela tua família e também para Deus abençoar a tua vida, tá? Sempre a gente ora o Pai Nosso também. Deixa aqui o nome dos teus familiares. Então, gente, quem jejuou na Bíblia, o que aconteceu depois? Vai mexer com você, eu tenho certeza disso agora. A gente sabe que ninguém que jejuou na Bíblia continuou da mesma forma. Porque o jejum não muda apenas dias, o jejum muda a história da pessoa. A gente sabe que na Bíblia existe muitas pessoas que fizeram jejuns poderosos. E depois desses jejuns houveram grandes mudanças, aconteceram depois que essas pessoas decidiram se humilhar diante de Deus. Inclusive lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso, com jejuns, com choro e com pranto. Então, a primeira pessoa que me vem na memória que jejuou foi Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai em jejum antes de receber os 10 mandamentos nas 2 tábuas da lei. Então, esse grande jejum trouxe, então, uma grande revelação que não mudou só a história de Moisés, nem somente do povo de Israel, mas toda a história da humanidade. Porque esses 10 mandamentos se tornaram alicerces para toda a sociedade como a gente conhece hoje no mundo. A gente tem também a rainha Esté, que jejuou quando veio o decreto de morte, que todos os judeus seriam mortos, exterminados. Primeira coisa que ela fez não foi falar com o rei, com o marido dela. A primeira coisa que ela fez foi levantar um jejum diante de todo o povo para se humilhar diante de Deus. Esté nos ensina que sempre que a gente estiver diante de uma grande decisão, que a gente tem que falar com alguém que tem poder de mudar algo na nossa vida ou na vida da nossa família, a gente deve jejuar. A gente tem também ali Daniel, que jejuou os 21 dias, né? Tá lá no livro de Daniel, deixa eu colocar aqui. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Quando o anjo traz a revelação para Daniel. Não sei se você sabe, mas o livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. Daniel teve muitas visões praticamente parecidas. Tem muita coisa que tem no livro de Daniel que tem no livro de Apocalipse. Inclusive, você deve ler o livro do Apocalipse, estudar o livro do Apocalipse juntamente com o livro de Daniel.
Então, essas revelações que Daniel teve do futuro, que Daniel teve dos últimos tempos, que Daniel teve de Deus, que Daniel teve do anticristo, que Daniel teve dos últimos momentos, ele só teve depois que houve esse jejum de 21 dias. Então, quando a pessoa ela quer uma revelação profunda de Deus, ela deve enfraquecer a sua carne para fortalecer o seu espírito. As pessoas hoje gostam muito de revelações e elas ficam consultando umas às outras. Se você quer alguma revelação, a melhor pessoa para você buscar essa revelação é o próprio Deus. Como é que você faz? Se humilhando diante dele, buscando a ele e fazendo jejum como Daniel fez. Nós temos também o próprio Senhor Jesus. O ministério de Jesus não começou. A Bíblia fala que, em todos os evangelhos, a Bíblia mostra que assim que Jesus foi batizado nas águas, assim que o Espírito Santo veio sobre Jesus, assim que o céu se abriu e Deus disse: esse é meu filho amado a quem me comprazo, os evangelhos dizem que o próprio Espírito levou Jesus ao deserto para jejuar. Então o ministério de Jesus não começa com cura, o ministério de Jesus não começa com pregação, o ministério de Jesus não começa transformando água em vinho, nem andando sobre as águas, nem ressuscitando mortos. O ministério de Jesus começa jejuando. Aí eu te pergunto, se Jesus teve que jejuar, imagina eu e você. Foi lá no deserto que Jesus usou aquele versículo poderoso, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda pessoa que jejua sabe que tem um alimento físico que o corpo dela precisa e tem um alimento espiritual que o espírito dela precisa, que a gente tem que buscar com meditação na palavra de Deus, com oração e também com jejum. Mas antes da gente continuar, deixa aí o teu like, deixa aí o teu joinha, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, porque todos os dias, todas as madrugadas eu oro pelos inscritos do canal. Se inscreva aí e aperta o joinha. Quando você aperta o joinha, o YouTube entende que você gostou desse devocional e ele vai mostrar para mais pessoas. Você sabe que tem gente hoje que ela não consegue ficar 10 minutos sem um celular, a pessoa não consegue ficar em silêncio, a pessoa não consegue controlar os impulsos, a pessoa não consegue acalmar a mente, a pessoa não consegue vencer as distrações. São pessoas emocionalmente cansadas, impulsivas, viciadas em excessos, dominadas pela ansiedade, escravas da própria vontade. E não estamos falando somente dos ímpios, dos incrédulos. Estamos falando dos cristãos, dos crentes. Pessoas que também estão dentro da igreja, mas com a sua carne muito fortalecida. Então o jejum vem para baixar a tua carne, o teu eu, o teu ego, tua vaidade e elevar o teu espírito. Por isso que você encontra uma resistência tão grande para jejuar. Porque jejuar não é só você ficar sem comer e beber. Jejuar é você ficar longe daquilo que está afastando você de Deus. A gente já ensinou como é que é a oração para abrir o jejum, como é que é a oração para fechar o jejum, quem não deve fazer jejum por problemas de saúde, se não pode fazer jejum por causa de problemas de saúde, quais outros jejuns que você pode fazer. É só você entrar aqui no canal e ver os outros episódios, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então o propósito maior do jejum é despertar o teu espírito, tirar você do excesso desse mundo, afastar você dos vídeos, afastar você das distrações, afastar você das contaminações espiritual. Olha aí a frase, porque uma alma barulhenta tem dificuldade para ouvir a Deus. Uma alma barulhenta tem dificuldade para ouvir a Deus. Eu quero que você declare comigo 3 vezes: Jesus, dá-me fome da tua presença. Jesus, dá-me fome da tua presença. Jesus, dá-me fome da tua presença. Coloca aqui a palavra presença para me saber que você fez essa declaração profética.
Então o jejum vai desacelerar o caos, o jejum, olha só, aparece aí, vai silenciar os excessos, o jejum vai fortalecer o espírito. Por isso que quando Esté jejuou, ela jejuou por livramento, ela sabia que ela tinha que usar as armas espirituais antes de usar qualquer arma desse mundo. Daniel não jejuou por religiosidade, ele jejuou por sede de revelação. E quando Jesus jejuou lá no deserto, o diabo atacou ele com fome, no orgulho, emoção e na ambição. Essas foram as tentações: comida, orgulho, emoção, ambição. Todas foram vencidas por Jesus, não porque ele era Jesus, não porque ele era Deus, mas porque ele começou o ministério dele, fortalecendo o espírito dele cada vez mais, tornando a sua intimidade com o Pai cada vez mais forte. Jesus nos mostra que antes da gente começar qualquer obra grandiosa na nossa vida, o diabo vai se levantar e por isso você tem que estar forte espiritualmente. Jesus nos mostra nesse jejum, quando lá o diabo falou para ele transformar as pedras em pães, que nem toda necessidade que você está passando precisa ser satisfeita imediatamente. Ele estava com fome, o diabo sabia que ele estava com fome, mas Jesus sabia que naquele momento não era hora para ele comer, naquele momento era hora para ele confiar nos propósitos de Deus. Agora aprenda isso. O verdadeiro jejum não é ficar longe de comida ou bebida. O verdadeiro jejum é você ficar longe daquilo que está te afastando de Deus. Ok? Amanhã nós vamos falar no 5º dia sobre o que acontece dentro de você quando você jejua. Nós vamos mostrar o lado físico do que a ciência fala do jejum e do lado espiritual. Deixa aqui o teu feedback aqui, o que você está aprendendo nesses dias? Esse devocional está te ajudando? De onde você está nos acompanhando? O que Deus falou hoje com você? Vai colocando aqui que eu vou ver tudo, tá? Compartilha esse devocional com o máximo de pessoas, pelo menos 23 pessoas. Coloca esse devocional em todos os grupos de WhatsApp e não esquece de apertar aí o joinha, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço aqui para tia Vitória, que fez aniversário ontem de 70 anos. Parabéns, viu, tia Vitória? Deus te abençoe. Dona Tânia, que está por aqui também. A Luciene, desejando uma semana abençoada. O Clédson também. A Nalva, que está aqui com a gente. A dona Isaura. Deixa eu ver aqui a mamãe, que está por aqui. A dona Sandra, a dona Doacil, a Luciana, a Fátima, a Maria, a Ivani. Deixa eu ver aqui quem mais. A minha amiga Fátima, vizinha da mamãe lá em Bragança, a Márcia, a Elanete, a Marileia, deixa eu ver aqui, a Márcia Bezerra, a dona Isaura, já falei, a Damares, que está aqui com a gente, todo mundo por aqui, tá bom? Essa semana eu tô assim como todas as semanas, janeiro, fevereiro, março, abril, agora em maio, vamos continuar o ano todo. Como é que a gente está? Com o nosso livro aqui dos semeadores no altar, aparece aí no altar, jejuando e orando, porque nós cremos que Deus vai cumprir a palavra lá de Ageu, capítulo 2, que aparece aí 6, 7, que Deus promete abalar os céus e a terra, e até mesmo o mar e as nações para trazer as coisas preciosas para o seu povo. Que o que há de mais precioso Deus venha trazer, as maiores bênçãos financeiras em todas as áreas para todos os que têm o nome da família, os pedidos aqui no livro dos semeadores. Que você que é semeador, eu quero profetizar que a tua semente retorne para a tua vida potencializada, maximizada, multiplicada 100 vezes mais. E você que está acompanhando aí o nosso devocional, sendo abençoado, se torne um semeador desse ministério. A gente paga aluguel, 14 mil reais, conta de luz, mais de 2 mil reais, tem água, a gente compra cestas básicas e faz trabalho social todos os meses.
Tá aí a fila que a gente atende aí uma multidão na igreja. A gente faz viagens missionárias agora em junho ou julho, a gente quer ir, vai aí em São Paulo, fazer o primeiro encontro com a bênção em São Paulo. A gente já fez esse ano em Londrina, Curitiba, e a gente vai viajar cada vez mais, porque eu creio que Deus vai te prosperar. Tá bom? Aparece aí o Pix do santuário. Quando você fizer o dízimo, uma oferta, aparece também a conta, mas a maioria faz pelo Pix. Manda o recibo aí no WhatsApp, manda os nomes para colocar no livro e manda o pedido. E já sabe que eu vou estar jejuando o ano inteiro. Graças a Deus. Vamos orar? Não esquece de seguir a gente aí no Instagram, @bpeleno. Acompanhe os nossos stories direto, nossos posts, nossos reels. Mais de 1 milhão de pessoas nos acompanham. E também no TikTok, @bpeleno, quase 800 mil pessoas. Não esquece de apertar aí o sininho, tá bom? Para o YouTube sempre te avisar quando estiver em live e tiver um vídeo novo. Vamos orar. Pai, agora eu oro por cada pessoa que está cansada espiritualmente. Essa pessoa que perdeu a constância e a sensibilidade espiritual, às vezes até a fome da tua presença. Mas que hoje, dentro desse devocional, ela está sendo despertada, meu Pai. Desperta, reacende a chama da primeira fé e do primeiro amor. Nós consagramos essa terça-feira ao Senhor, visita cada membro da família. Liberta quem tem que ser liberto, cura quem tem que ser curado, restaura quem tem que ser restaurado. Que toda atuação dos demônios contra essa vida, contra esta casa, caia por terra. Que cada pedido aqui se transforme num milagre e num testemunho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que esta água seja consagrada com saúde, milagres e bênçãos. Beba 3 goles da água. Receba pela fé de saúde, milagres e bênçãos. Coloca aqui nos comentários a palavra bênção para dar legalidade no mundo espiritual. E não esquece que amanhã a gente está de volta com o 5º dia sobre jejum e oração, tá bom? E hoje, 18 horas, todo mundo orando comigo, que nós vamos estar aqui, tá? No YouTube. Todo dia, 6 da manhã e todo dia, 18 horas. Deus abençoe.